Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal O Tempo Está Próximo. Eu sou o pastor Wagner de Lima e a nossa matéria da teologia sistemática é a escatologia bíblica avançada. Eu gostaria de ler um texto bíblico com vocês, louvado seja o nome do Senhor, que se encontra no livro do profeta Isaías, tá? Capítulo 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então vocês já percebem bem que Deus ele não aceita nenhum outro Deus. Não há outro Deus. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Então, ou seja, a escatologia, que na verdade é o plano divino de Deus através das eras, né? Plano de Deus através das eras, onde nós iremos estudar dispensações e alianças, que é onde se resume uma grande parte do Antigo Testamento. Está a maioria das dispensações bíblicas e alianças estão no Antigo Testamento. Então, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, tá? Para a gente entender as coisas que estão acontecendo hoje, é necessário a gente o quê? Lembrar das coisas passadas desde a antiguidade. E aí a gente vai entrar na consciência, que é a questão do pecado de Adão e Eva, e de lá para cá, onde Deus estabelece um plano de salvação para a humanidade. Aí é onde a gente vai trabalhar as dispensações bíblicas e as alianças. Verso 10. Que anuncio o fim desde o princípio. O que ele está anunciando? O fim. Por que ele está anunciando o fim? Porque no princípio aconteceu alguma coisa séria, terrível, tá? Que denegriu, que levou a humanidade inteira à condenação eterna. O homem já nasce debaixo de condenação eterna. Romanos 3:23 vai tratar isso muito claro. E no princípio, você vai ver ali a queda dos anjos caídos, o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, vai tratar sobre isso daí, a rebelião desses anjos, a corrupção da raça humana, a corrupção do DNA. Tá? Existem livros, artigos que tratam isso de forma muito detalhada, muito forte, assustadora. O que esses anjos fizeram? E isso está se repetindo nos nossos dias atuais. A Bíblia diz em Mateus 24, o sermão profético de Jesus: assim como foram nos dias de Noé. Assim como foi o quê? As coisas passadas na antiguidade. Anuncia o fim desde o princípio. Então Deus ele já vem anunciando as últimas coisas desde o início da sua criação. As coisas que não se sucederam, tem muita coisa que não aconteceu ainda. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com especulações, má interpretação bíblica, tem levado pessoas ao desespero, à falta de fé, ao distanciamento de Deus, à incredulidade, à apostasia. Tá? Na verdade, a apostasia é quando a pessoa verdadeiramente nega a fé, não quer nada com Deus, a pessoa não quer mais compromisso com o Senhor, a pessoa abandona tudo, a pessoa ela contraria tudo aquilo que ela havia professado antes. Tá? Então ela leva tudo ao contrário, Deus não existe mais, isso aí é tudo conversa fiada, é livro de não sei quantos anos. Quando você vê pessoas que outrora estiveram no Evangelho falando isso, você vai para Hebreus 6 e você vai para 2 Pedro capítulo 2, que vai tratar justamente disso. E digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ou seja, Deus ele é firme na sua palavra.
E tudo que está escrito na sua palavra, ela vai se cumprir. Queira o homem ou não, queira o homem aceitar ou não, se ele estiver de acordo ou não estiver de acordo, se ele é a favor ou não é a favor, o mais importante é que o que está nas Escrituras, que o que está na palavra, ela se cumpriu no passado, está se cumprindo no presente e vai se cumprir no futuro. Queira eu e você aceitarmos isso ou não, palavra de Deus é palavra de Deus. E decreto, Deus, quando ele decreta as coisas, está decretado, as coisas vão acontecer, tudo no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Então não tem homem, não tem ser humano, não tem potestade, não tem animal, não tem nada nessa vida que vai impedir o agir de Deus de acontecer. Então, vamos agora para o próximo passo. Tá? Vamos agora aos termos da escatologia e por que nós devemos estudar a escatologia. Vamos lá. Escatologia. Escatologia é uma palavra grega, escatos, último, e logotipos, logos, discurso da palavra. Deixa eu subir aqui. Discurso, palavra. Teologicamente, o discurso das coisas finais, como morte, julgamento, profecia e destino final da alma. Tá? Outras definições concernentes à escatologia. E aí nós temos, deixa eu voltar aqui. Outras definições é a doutrina das coisas últimas ou das últimas coisas do mundo e do homem. Tá? As últimas coisas são a morte, o julgamento final, o inferno e a glória, de acordo com o léxico alemão. Estudo teológico das últimas realidades, isto é, depois da vida eterna do homem e da história humana, segundo, deve ser Paulo, Pedro, Cândido, Pouso. Acreditando na reflexão sobre o futuro da promessa aguardada pela esperança cristã, segundo J.R. de la Penha. Dicionário Teologia Católica diz: a escatologia é a reflexão teológica que, com base no ministério pascal de Cristo, vê nele o protótipo da condição final da humanidade como a coroação do plano divino da criação e da salvação do homem. Escatologia é o estudo sistemático de eventos futuros, de acordo com o Dr. Buswell. Então, ou seja, existem, na questão do termo escatologia, existe algumas definições, não existe uma definição em si, mas é algumas definições que na soma não deixa de ser a mesma coisa. Tá? Tudo tratando-se do fim, do ser humano, né? Em geral, né? Um julgamento final, seja a vegetação, a natureza, o clima, tudo cósmico, né? Então, tudo isso trata escatologia. Gente, mitologia e escatologia. Existem várias referências escatológicas na mitologia egípcia, grega, romana e escandinávia, nas quais o homem recebe mais importância que o universo, assim como a existência do juízo final, céu e inferno. Então, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Vou falar um negócio para vocês. Não é só o cristianismo que estuda de fato a escatologia.
Existem outras religiões e seitas que também estudam escatologia. Então isso é muito importante a gente falar. Porque quando se trata a respeito da morte física do ser humano, outras religiões, cada religião ela vai entender a morte de sua forma. Os espíritas, eles acreditam muito no quê? Na pluralidade de espíritos, que é a reencarnação. A Bíblia não fala de reencarnação, ela fala de ressurreição. Porque se a Bíblia ela desse respaldo para a reencarnação, o que Jesus Cristo ele fez na cruz do Calvário não teria nenhuma eficácia, não teria nenhum poder, não teria nenhum crédito, né? Não teria propósito, finalidade no que ele fez na cruz por mim e por você. Então, o Espiritismo, que ele tem essa doutrina que talvez é a doutrina mais forte né, da seita espírita, fundada por Hipólito Rivail, mais conhecido pelo vulgo de Allan Kardec, que vai tratar a reencarnação, que quando uma pessoa morre, o espírito sai do corpo e vai entrar no corpo de uma outra pessoa, de um animal ou de um objeto. Assim eles acreditam. Tem coisas muito mais profundas no espiritismo, eu não vou entrar em detalhes, mas isso é apenas uma ponta do iceberg, tá? Eu tenho alguns livros aqui sobre espiritismo, mas não vou me aprofundar muito, tá? Inclusive o livro de Religiões, Seitas e Heresias trata isso muito bem, de J. Cabral. Então, nós precisamos entender que não é só o cristianismo que trabalha a questão da escatologia. É lógico que eles têm os seus pensamentos. Pegam partes da Bíblia e a outra maior parte, vamos colocar assim, pega 10% e 80% a 90% é do que eles acreditam lá. Então eles fazem essa mistura, essa miscelância e tem ali como fonte de fé deles, né? Do que eles acreditam acerca da pessoa quando ela morre, para onde ela vai, qual o destino daquela pessoa. Se ela tem que pagar ou não, e aí cada religião ela tem um pensamento concernente à morte física, a morte onde a pessoa ela vai passar o resto da sua vida. E aí nós temos a escatologia budista. Eu não vou entrar em detalhes acerca disso aqui, tá, gente? Nós temos a escatologia hindu, nós temos a escatologia islâmica, inclusive a escatologia islâmica é uma escatologia que a gente vai estudar bastante, tá? Então aguarde aí, nós vamos ter aulas específicas sobre a escatologia islâmica. Aí, nós temos a escatologia dos testemunhas de Jeová. Inclusive, os testemunhos de Jeová eles têm uma dificuldade em entender a respeito da morte de Cristo, de Jesus como Filho de Deus, o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Então eles têm uma dificuldade muito grande em compreender isso, tá? A respeito da morte, onde as pessoas elas vão passar a eternidade. Então, essas religiões, essas seitas, a escatologia mórmon, tá? Eles também têm uma visão acerca da morte, acerca da eternidade. Então, gente, concernente aos termos da escatologia, nós acabamos de passar para vocês. É uma doutrina da teologia sistemática tirada dentro da Bíblia que vai tratar acerca da vida após a morte. E outra coisa, outro ponto importante. A escatologia, eu não sei, falei para vocês, ela está dividida em duas partes principais.
Escatologia individual, morte física, morte espiritual e morte eterna. E a escatologia geral. O que é a escatologia geral? Segunda vinda de Jesus. A escatologia geral, ela trata da segunda vinda de Jesus. Tá? Então, nos próximos vídeos, nós vamos fazer essa separação da escatologia individual e da escatologia geral, onde nós iremos tratar sobre a segunda vinda de Jesus. Não é arrebatamento da igreja, nós vamos aprender nesse canal, não é arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja é um assunto, segunda vinda de Jesus é outro assunto, tá? Arrebatamento da igreja, Jesus, ele vem e se manifesta de uma forma, e a segunda vinda de Jesus, ele vem e se manifesta de outra forma. No arrebatamento da igreja de Jesus, ele vem de uma maneira, tem alguns detalhes, e a segunda vinda de Jesus tem outros detalhes que a gente vai trazer aqui para vocês essa separação, que é o ponto de divergências, de pensamentos, que é onde nós vamos trabalhar com muito detalhe e com muito equilíbrio nos nossos próximos vídeos, ok? Então, um abraço a todos vocês, Pastor Wagner de Lima, canal O Tempo Está Próximo. Deus abençoe.